João Guimarães Rosa, famoso autor brasileiro, ele tem um livro que é um compilado de vários contos chamado Sagarana, sendo que um desses contos tem o mesmo nome do livro, né? Sagarana. E são vários contos, o que mais me chamou a atenção na época que eu li o livro foi Sarapalha, que conta a história de dois compadres e ambos têm malária, depois no final eles morrem. O que eu mais gostei foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que tem um personagem que fala que ele vai para o céu nem que seja porrete, e tem um outro que é o seu Joãozinho Bem. Depois até teve um filme que interpretou o Joãozinho Bem foi o Zé Wilker. Mas de todos esses contos, o que mais me deixou intrigado foi um chamado Corpo Fechado. Nesse conto, Corpo Fechado, nós conhecemos o Manuel Fulô. E esse Manuel Fulô, ele está conversando ali com... está num bar, conversando, num boteco. E aí chega o valentão da cidadezinha, o Targino, que ele é conhecido por ser muito mal, vilanesco, né, o valentão da cidade. E aí o Targino chega para esse Manuel Fulô e fala que ele está sabendo que ele vai se casar com uma moça muito bonita chamada Das Dores. E que antes dele se casar, ele, Targino, vai dormir com a Das Dores, que é a esposa do Manuel Fulô. E como o Targino é o valentão, ele pega, vai embora, e aí gera toda uma... O Manuel Fulô fica com medo, fica nervoso, porque como que ele vai, o que ele pode fazer, quem é ele para desafiar o Targino, né? E ele começa a pensar de fato em entregar a esposa dele para o valentão da cidade. Até que chega o pedreiro, o Toninho das Águas ou o Toninho das Pedras, e ele tem toda uma questão mística, tem todo um misticismo, ele chama o Manuel Fulô, e em troca de uma das éguas do Manuel Fulô, ele faz um ritual, um ritual místico, e no dia seguinte tem um encontro entre o Targino e o Manuel Fulô. Todo mundo estava desesperado, só que o Toninho fala o seguinte, olha, fiquem tranquilos, porque eu fechei o corpo dele e tiro eu garanto, que de tiro ele não vai morrer. E aí começa o duelo, o Targino saca uma arma, saca uma garrucha, dá 5 tiros, nenhum pega no Manuel Fulô, e o Manuel Fulô com um canivetinho salta em cima do Targino e o esfaqueia, matando com um simples canivetinho. O Manuel Fulô, que era quase um covarde, pequeno, franzino, com um canivetinho, ganhou, matou, venceu o valentão da cidade com uma garrucha e depois de dar 5 tiros que nenhum pegou no Manuel Fulô, isso porque ele estava com o corpo fechado. E vendo os acontecimentos recentes da nossa política, eu lembrei dessa história do corpo fechado, do Guimarães Rosa. Isso porque parece que Bolsonaro ele está com o corpo fechado, parece que Bolsonaro ele está completamente blindado das notícias negativas. Isso porque nada de negativo consegue colar em Bolsonaro. Não há nenhuma notícia negativa, nada que tenha ocorrido nesse ano de 2019 que de fato tenha grudado em Bolsonaro, que de fato cause uma associação com Bolsonaro. Parece que Bolsonaro ele está completamente envernizado e qualquer coisa que gruda, que é jogada contra Bolsonaro, ela acaba escorrendo. É diferente, por exemplo, do Ciro Gomes, que as pessoas associam rapidamente Ciro Gomes como sendo um falastrão, um briguento, Lula, o cachaceiro, o corrupto, Michel Temer, o vampiro, Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu. E por mais que você queira discutir comigo aqui nos comentários, por mais que você me xingue, por mais que você levante vários exemplos, você está apenas brigando contra a realidade, você está apenas querendo evitar aceitar a realidade, que nada conseguiu colar em Bolsonaro, nada. Nenhum exemplo negativo, nenhuma associação negativa conseguiu colar em Bolsonaro, grudar em Bolsonaro. E você pode falar dos milicianos, você pode falar dos laranjas, você pode falar do preço da carne, nada atingiu Bolsonaro. Nada. E por que isso? Aí que está a grande questão. Como o Bolsonaro conseguiu construir essa blindagem, que é uma blindagem absurdamente forte, e por que ele fez isso? Porque política, pessoal, ela tem muito a ver com o imagético. Política é comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu não estou apenas falando de comunicação oral, o político saber se expressar. Eu estou falando na comunicação do marketing. E quando eu falo de comunicação, são várias coisas, não é só a fala. Tem a ver um conjunto de imagens, símbolos, sons, cores, a fala, músicas, associações pessoais, várias coisas que acabam compondo a comunicação daquele político, daquele objeto, daquele serviço, enfim, daquela marca. Então a marca Bolsonaro hoje ela é uma marca que ela está imune a essas associações negativas. Por exemplo, a imagem do Lula no pichuleco, vestido
com uma roupa de presidiário é uma imagem muito forte. Essa imagem ela consegue se associar, ela consegue rapidamente causar uma associação negativa com Lula. E apesar de Bolsonaro não ter uma imagem positiva como a de Lula sendo carregado nos braços da população, isso porque Bolsonaro ele recebeu a facada, então ele tem um certo medo, ele tem um certo receio, e ele tem uma desaprovação muito grande também, ele não tem uma associação negativa. Nada de negativo colou com Bolsonaro, por mais que você queira discordar de mim. Mas como ele fez isso? Ele fez isso principalmente atacando, se protegendo, fazendo uma estratégia de ataque à mídia e a certos veículos de comunicação, intelectuais, pessoas famosas que o blindou. Lula não conseguiu fazer isso. Ninguém fez essa estratégia tão bem quanto o Bolsonaro. O ataque dele à Folha de São Paulo, tirando o jornal da licitação, faz parte dessa estratégia. Bolsonaro ele não poderia ter feito isso com a Folha de São Paulo, mas ele fez. E perceba que mesmo isso sendo algo inconstitucional, ele tem um poder de comunicação, as redes sociais, os seus seguidores, eles têm um poder de comunicação tão forte que os seguidores de Bolsonaro acham que isso é absolutamente normal. E falam, olha, mas ele, Bolsonaro, ele não gosta da Folha de São Paulo, não interessa que ele, Bolsonaro, como cliente, não goste da Folha de São Paulo. Ele tem todo o direito de não gostar da Folha de São Paulo. Entretanto, ele, Bolsonaro, na figura de presidente da República, ocupando um cargo impessoal, ele precisa dar liberdade na licitação. A licitação, ela não é algo pessoal, ela tem que ser algo impessoal. Ela precisa dar a liberdade para todos, a livre concorrência. Isso não ocorre. Por quê? Porque Bolsonaro marcha contra as instituições. Bolsonaro ele adotou um processo de destruição, uma estratégia de destruição da credibilidade das instituições que é muito forte. Então ele ataca a credibilidade dos jornais, ele ataca a credibilidade das instituições republicanas e por isso que ele se fortalece, por isso que ele cria essa blindagem muito forte. Então, quando a Folha de São Paulo reclama que o Bolsonaro está fazendo uma censura ou quando o Bolsonaro está agindo contra a Constituição ao negar o direito da Folha a participar da licitação, o que os eleitores de Bolsonaro fazem? Olha, a Folha de São Paulo só está reclamando porque Bolsonaro está cortando a boquinha da Folha de São Paulo. Então ele consegue atacar e ele destrói a credibilidade, enfraquecendo assim o argumento. A mesma coisa ocorre com a Globo. Quando a Globo solta uma notícia negativa, por que a Globo está fazendo isso? Olha, a Globo está fazendo isso porque o Bolsonaro ele está querendo cortar o patrocínio das estatais da Rede Globo. Então a Globo está com medo. E você acha que é só Ciro Gomes que só Bolsonaro que faz isso? O Ciro Gomes também fez. O Ciro Gomes atacou a agência Lupa, que pertence ao Banco Itaú, a família do Banco Itaú, quando a agência Lupa levantou os dados que foram apresentados pelo Ciro Gomes no canal Livre da Bandeirantes. Então o que o Ciro Gomes fez? O Ciro Gomes, para desacreditar a agência Lupa, falou que a agência Lupa só fez aquela notícia, só fez aquela reportagem porque ele fez um ataque, ele divulgou uma informação falando que a família do Banco Itaú foi multada pelo Estado de São Paulo. E aí, por isso, como um sentimento de revanchismo, a agência Lupa atacou o Ciro Gomes. É a mesma coisa. E da mesma forma como tem eleitores do Ciro Gomes que vieram comentar no meu vídeo que eu falei sobre isso, que foi o vídeo do Mamãe Falei, né? O Mamãe Falei, ele fez um vídeo no canal dele dizendo que o Ciro Gomes mentiu no canal Livre. Da mesma forma que tem pessoas que falam, olha, mas é claro que a agência Lupa está atacando o Ciro Gomes. Está atacando porque ele falou que o Banco Itaú e tal, então ele vai sofrer uma represália. É o mesmo raciocínio para os eleitores do Bolsonaro. Mesmo a agência Lupa tendo mostrado outros pontos que o Ciro Gomes falou que é verdade, que foram verdadeiros, ela confirmou sendo verdadeiros. Mesmo a agência Lupa dando espaço para o Ciro Gomes se retratar, essas pessoas, elas atacam a agência Lupa falando que ela só fez a reportagem do Ciro Gomes porque ele levantou um dado, soltou uma informação negativa sobre os donos do jornal. Então funciona, perceba como isso funciona com os eleitores. Funciona para os eleitores do Ciro Gomes, funciona para os eleitores do Bolsonaro. E isso não funciona, não é somente com os veículos de comunicação, Globo, jornais, isso também funciona com as instituições, com as faculdades federais. O Abraham Weintraub ataca consistentemente as faculdades, as universidades federais, as faculdades, a educação no Brasil de um modo geral. E por que ele faz isso?
Porque nas faculdades nós temos, nas universidades nós temos as mentes intelectuais, os intelectos do nosso país, do Brasil, estão nas universidades. E quando ele ataca, quando ele fala que eles são maconheiros, são plantadores de maconha, que os laboratórios de química são produtores, grandes produtores de drogas sintéticas, quando ele fala que eles são preguiçosos, quando eles falam que os reitores têm corrupção, ele envenena todo o argumento, e toda vez que alguém da universidade faz um ataque a Bolsonaro, logo vem aquela fala do Abrão Weintraub desacreditando o argumento das instituições, das universidades, e os eleitores falam o seguinte: bom, então as universidades só estão atacando o Bolsonaro porque elas estão com medo de perder a mamata das bolsas. Mesma coisa com os artistas. Os artistas que atacam o Bolsonaro, eles estão com medo de perder a mamata da Lei Rouanet. Mesma coisa dos políticos. Os políticos que não querem votar junto com o Bolsonaro, que estão dificultando a votação no Congresso dos projetos de Bolsonaro, eles só estão fazendo isso porque acabou a mamata da corrupção. Então perceba que ele consegue fazer uma blindagem e tudo de negativo que é jogado contra Bolsonaro não consegue grudar nele. Porque ele conseguiu se blindar. Porque parece que ele criou um ambiente que parece que existe uma conspiração contra o presidente. Então mesmo o dólar estando a R$4, a mais de R$4,20, o maior valor nominal da nossa história, você não consegue atrelar isso ao governo Bolsonaro, atrelar uma imagem negativa como sendo o Bolsonaro o presidente da alta do dólar, ou o Bolsonaro o presidente da alta do preço da carne. A carne está caríssima, mas as pessoas não conseguem associar isso de modo negativo com o Bolsonaro. E sem essa associação negativa, vai ficar muito difícil para as eleições de 2022. Porque Bolsonaro ele tem um eleitorado muito consistente de 30%, que as últimas pesquisas de aprovação mostram que ele mantém esse patamar de 30%, e com 30% ele já estará no segundo turno. E perceba que esse ano nós não tivemos grandes escândalos de corrupção que são associados diretamente ao governo Bolsonaro. Eles são associados ao entorno de Bolsonaro. Mas todos eles acabam sendo enfraquecidos por essa blindagem, por essa desacreditação que Bolsonaro provocou nos veículos de mídia. Então perceba, o laranjal do PSL não é o laranjal do Bolsonaro. E essa comunicação é muito importante. As milícias de Bolsonaro, intriga da imprensa. Até mesmo o caso de Marielle Franco. Houve todo o movimento da direita para banalizar a morte de Marielle Franco. E tudo isso faz parte desse movimento de desacreditação da imprensa e de blindagem do governo Bolsonaro. Então, quando há uma reportagem negativa, como o episódio da Marielle Franco, do Jornal Nacional, onde o próprio Jornal Nacional falou que Bolsonaro estava em Brasília, houve uma enxurrada de críticas em cima do jornal, em cima da TV Globo. Por quê? Porque a TV Globo quer destruir as famílias, porque a TV Globo está contra Bolsonaro, porque a TV Globo está com medo de perder o patrocínio que as estatais dão à Rede Globo. Então há toda uma blindagem, isso faz parte de uma estratégia de comunicação de Bolsonaro. E comecem a perceber isso. É muito difícil associar algo negativo a Bolsonaro. E quando eu falo algo negativo, o que eu quero falar é algo no imaginário popular. Algo negativo no imaginário popular, quando as pessoas pensam e rapidamente elas associem algo de ruim com o Bolsonaro, como associavam como associam com o Ciro Gomes, o Lula, o Temer, nossa, fugiu o nome dele, o Geraldo Alckmin, até mesmo tinha com o Fernando Henrique Cardoso no Caceta Planeta, né? Tinha o Hubert que falava assim não dá, assim não pode, né? Ficava fazendo uma sátira do Bolsonaro. Com o Fernando Henrique, com o Bolsonaro, tudo isso fica muito mais difícil. E como tem essa dificuldade, como tem essa blindagem para ser quebrada e ela tem se mostrado muito impenetrável, é muito difícil reduzir esses 30% muito cristalizados que apoiam o presidente Bolsonaro. Se você também percebeu isso, deixe aqui nos comentários e deixe aqui a sua opinião de como seria possível quebrar essa barreira que Bolsonaro acabou criando para si. E ele tem uma estratégia de comunicação muito bem elaborada pelo Steve Bannon. Então perceba que essa guerra de comunicação é algo muito difícil, que Bolsonaro tem feito muito bem. E tem sido muito difícil quebrar essa estratégia de comunicação adotada por Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.